Bom dia, Movimento Renascer com Maria. Estamos aqui mais um dia para fazer a partilha do Evangelho. O Evangelho de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. É um evangelho relativamente curto, 3 versículos, mas ele é muito importante. Jesus ele começa dizendo, ensinando que ele não veio para abolir nada do que está na lei, nem o que os profetas disseram, ou seja, ele não veio ali para abolir o Antigo Testamento, o que o povo judeu acreditava naquele tempo. Ele não estava ali para jogar aquilo tudo fora. Jesus ele era judeu e tanto é que no catolicismo, nós também acolhemos o Antigo Testamento, tá nos nossos textos sagrados. Então Jesus vem nos trazer isso. E isso é muito importante. Porque quando a gente vê alguma coisa de errado, igual naquele tempo os judeus se deparavam com a elite ali da religião, simbolizada principalmente pelos fariseus, eles viam aquela elite religiosa extremamente corrompida, que já eles não encontravam mais os valores do judaísmo nos líderes da própria religião judaica. E Jesus ele vem falar sobre isso, ele ataca muito os fariseus por conta disso. Mas ele deixa claro que ele não veio abolir aquilo que eles acreditavam. E até Jesus cita, faça o que eles dizem realmente. Quando eles estão ensinando, eles ensinam o que diz a lei, mas não façam o que eles fazem, porque são hipócritas. Então eles jogam os fardos nos outros, mas não fazem, não praticam. Então Jesus deixa isso bem claro. E a gente tem muitas vezes, a gente se depara com situações semelhantes, A gente na nossa própria religião, muitas vezes na paróquia que a gente frequenta ou em algum outro lugar, tem aquela pessoa que não parece não parece praticar os valores da nossa religião católica, E muitas vezes a gente fica chateado, fica nervoso, enfim, e acaba por largar a caminhada. Quantas pessoas eu já encontrei que falaram: eu não frequento igreja porque eu ia numa igreja e o pessoal era não sei o que, era assim, era assado. Primeiro a gente tem que tomar cuidado para não ser, essas pessoas que dão contra-testemunho, que é o que Jesus vai falar no final do Evangelho. Mas primeiro a gente tem que ver que não é a religião que está errada, não é a doutrina católica que é errada. Inclusive, se nós somos católicos, nós acreditamos na infalibilidade da doutrina da nossa igreja. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer igual Jesus diz no Evangelho, A gente tem que dar pleno cumprimento à doutrina católica. Se a gente encontrar um contra-testemunho, que a gente seja o testemunho que dá pleno cumprimento. E é por isso que as pessoas se impressionavam tanto com Jesus. Não é porque ele falava as coisas diferentes, tal, não era isso. Tanto é que muitas vezes, quando ele está pregando, as pessoas se surpreendem e falam: olha, um ensinamento dado com autoridade. Não é um ensinamento novo, Jesus, ele usava do Antigo Testamento nos seus ensinamentos, Não era algo novo, mas era com autoridade. O que é essa autoridade? Era a autoridade de alguém que vivia aquilo que ele estava pregando. E é isso que Jesus vem nos dizer. Se a gente não precisa abolir a religião, a nossa doutrina, por causa de pessoas que não vivem a nossa fé. Mas nós temos que dar pleno cumprimento dessa fé. Até porque a gente, fazendo isso, a gente traz, mais pessoas para viver dessa forma. Se tem aquela frase, muito famosa que
as palavras convencem e o exemplo arrasta. Então, se a gente for exemplo mesmo, exemplo vivo da doutrina católica, as pessoas vão olhar para a nossa vida, por mais que você não seja um pregador, por mais que você não fale, mas você vai dar ensinamentos com autoridade, como Jesus fazia. Porque a autoridade de Jesus não vinha da grande eloquência dele, não. Isso os fariseus também tinham. Falavam bonito, sim, mas eles não tinham autoridade porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. E aí vem a autoridade de Jesus, uma autoridade que nós podemos ter. Se nós vivermos conforme o Evangelho, essa é a autoridade que nós teremos. Então é muito importante, né, esse começo do Evangelho, onde Jesus fala que ele não veio abolir, mas dar pleno cumprimento. Isso, inclusive, é a grande diferença, né, de santos que viveram na época, por exemplo, dos fundadores do protestantismo, né? Eles se depararam ali, sim, com alguns erros, não da igreja, né, mas dos membros da igreja, né? E esses santos, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, eles deram pleno cumprimento à doutrina católica e reformaram a igreja, né, com o seu exemplo. E hoje eles são considerados santos, enquanto Martim Lutero, Calvino, os pais da Reforma Protestante, né, decidiram que iam fazer justamente o que Jesus fala que ele não queria fazer, né? Vamos abolir a igreja, porque se a gente encontra membros, né, que não vivem, a gente vai abolir a doutrina. Então, a gente não deve fazer isso, né? A doutrina, ela é santa, mas muitas vezes, e nós também como membros, quantas vezes falhamos, né? Mas o que nós temos que fazer, e aí está a diferença de santidade, é dar o pleno cumprimento a essa doutrina tão bela e que foi guardada com tanta dificuldade não, lembrando meu irmão André aqui, tantos desafios, né? Ao longo de mais de 2000 anos de história, essa doutrina para chegar na gente. Então, que a gente dê pleno cumprimento a ela. E na segunda parte do Evangelho, Jesus vem falar justamente isso, né? Aqueles que observarem essa doutrina, observarem os mandamentos e colocarem em prática e ensinarem os outros a fazê-lo, serão os maiores no reino dos céus. Algumas vezes eu falo acho que meu último evangelho foi um pouco mais polêmico, né? Que Jesus estava ali rezando e reza pelos discípulos. E ele fala, né, que não reza pelo mundo, enfim. Muitas vezes é algo que nos choca, né? Nos deixa meio apreensivos. Mas Jesus, ele vem e já salvou a todos, né? O papel dele na salvação está completo. Mas Deus, ele se limita no próprio amor dele. Não é que ele não é todo poderoso, mas o limite de Deus é o amor. Ele não pode deixar de amar, assim como ele não pode deixar de te dar a liberdade, porque o amor necessita de liberdade. Então, na última parte do Evangelho, Jesus deixa muito claro que tem uma escolha nossa a ser feita, né? Tem uma escolha nossa que vai definir como nós seremos vistos no reino dos céus. A gente pode escolher colocar em prática, né, essa verdade de amor. A gente pode viver essa verdade de amor e ensinar os outros a fazê-lo, ou a gente pode dar as costas, né, para ela e, pior ainda, ensinar outros a dar as costas. E é bem claro, né, que é uma escolha nossa. Jesus, ele já cumpriu toda a parte dele na nossa salvação. A partir de agora, né, é com a gente. E muitas vezes as pessoas entendem isso de um jeito meio errado. Eu já ouvi pessoas perguntando, se Deus pode tudo, por que ele não salva todo mundo e pronto, né? Se ele ama tanto todo mundo. Ele é justo também. A gente tem que se lembrar sempre que o amor requer justiça.
Então o amor requer duas coisas aqui, né? Mais algumas, mas vamos ficar com duas. A liberdade que ele nos dá para nós escolhermos o nosso caminho. Sem essa liberdade, se Deus já predeterminasse tudo, né, nos forçasse a fazer tudo conforme a vontade dele, o amor morreria, porque não há amor sem liberdade. E também não há amor sem justiça. E a justiça de Deus foi tão bondosa, tão piedosa, que todo o mal, né, toda a dor, todo o sofrimento que a gente causa com o nosso pecado, ele resolveu pagar na própria carne. O que ele pede de nós é só a adesão ao projeto de salvação. Não é que Deus quer que você sofra pelo seu pecado. Ele já sofreu. O que ele quer é que você, de livre e espontânea vontade, aceite a salvação que ele tem para você. Então, né, acho que eu terminei o evangelho passado pedindo a mesma coisa e agora eu clamo a todos vocês que ouvirem. Façamos boas escolhas, né? Escolhamos estar com Jesus, escolhamos caminhar com Jesus, escolhamos ter autoridade para falar de Deus sendo um exemplo vivo do Evangelho. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.